cólica no dia anterior. Um homem, uma mulher e o filho mais velho deles morreram. O caso teve grande repercussão na época porque o caçula da família, de 6 anos, conseguiu sobreviver após escalar uma ribanceira e ser resgatado 2 dias depois. Os 4 eram de Campinas, no interior de São Paulo, e voltavam de uma viagem de comemoração de aniversário da mulher em Goiás. E as mudanças climáticas reduziram as produções da agroecologia em 56,3% no período de abril a junho no país. A taxa de perda de alimentos associada ao problema chegou a 48%. O mapeamento foi feito pela Articulação Nacional de Agroecologia. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Basquete, o Campinas Basquete entra em quadra hoje às 7h da noite pelo Campeonato Paulista Feminino. As meninas encaram o Corinthians no ginásio do Tênis Clube. As campineiras defendem uma invencibilidade de 5 jogos. O último jogo foi com vitória contra Ourinhos. Amanhã tem decisão para o Guarani em Brusque. O destaque do Bugre é com você, Antônio Lupe. Bom dia. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o CBN Esportes. E se tem decisão, tem muita emoção. O Guarani enfrenta o Brusque no sintético do Augusto Bauer. Hoje o técnico Matheus Costa encerrou a preparação da equipe no sintético do Barra, time que vai disputar a Série C do ano que vem. Mesmo participando do treino de ontem, Cicinho deve ser desfalque mais uma vez na escalação do Alviverde. Copa Paulista, amanhã sai o primeiro finalista da competição. 15 de Piracicaba recebe o Comercial no Barão da Serra Negra às 6h. Quem vencer estará na decisão. No primeiro jogo houve empate, 1-1. E no domingo, às 3h, no Majestoso, o Primavera recebe o Grêmio Prudente. Fantasma precisa vencer por 2 gols de diferença, porque perdeu o primeiro jogo por 1-0. Não deu pro tricolor, Gabriel Dudziak. O São Paulo precisava de uma vitória por pelo menos 2 gols contra a LDU no Morumbis para ter chances de seguir na Libertadores. O tricolor, porém, não conseguiu se impor como gostaria, perdeu as chances claras criadas, tomou 1-0 e deu adeus ao torneio continental com nova derrota para os equatorianos. O Palmeiras será o adversário da LDU nas semifinais e o primeiro confronto será na altitude de Quito. O Corinthians treina sem o atacante Depay e os meio-campistas Charles, Carrilho e Garro para o confronto contra o Flamengo no domingo, enquanto o Santos não contará com o lateral esquerdo Escobar e o meia Vitor Hugo diante do Bragantino. Amanhã começa a decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Santa Cruz recebe o Barra de Santa Catarina às 5h na Arena Pernambuco. As duas equipes já têm acesso garantido para a Série C, assim como a Inter de Limeira. E o Maranhão também. Agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. É amanhã, Antônio. Amanhã também tem decisão para Macaca. A Ponte enfrenta o Náutico, 5h, no estádio Moisés Lucarelli. Na última parcial, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Em caso de vitória,
a Ponte garante o acesso para a Série B. O time ainda não está confirmado. Arthur segue como dúvida. E além do São Paulo, o Flamengo também esteve em campo ontem pela Libertadores e passou o sufoco, hein? O rubro-negro perdeu para o Estudiantes em La Plata por 1-0, mas nos pênaltis deu o Flamengo por 4-2. O Flamengo está na semifinal e vai enfrentar o Racing. E agora o destaque de Fábio Scheibe, trazendo movimentações no mercado da bola. Tudo bem? Bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. O Fluminense já tem novo treinador. O técnico Luiz Zubeldia desembarcou no aeroporto do Galeão nesta manhã de sexta-feira e já seguiu para o CT do Fluminense para comandar a equipe. A expectativa é que Zubeldia esteja à frente do comando do tricolor carioca já no clássico de domingo contra o Botafogo. Na primeira entrevista aos jornalistas presentes no aeroporto, Zubeldia citou o reencontro com Germancano, onde atuaram juntos e trabalharam juntos também no Lanús, em 2008. Então o Zubeldia está muito feliz com esse reencontro com Germancano nas Laranjeiras, viu, Julio? E a opinião agora com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você. Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Você tocou no assunto do Flamengo, realmente flertou com o perigo, quase que dá uma flamengada, né? O Flamengo não foi tão intenso, não teve tanto poder na hora de competir, né? Nos duelos, e o Estudiantes levou vantagem, chegou até a marcar o segundo gol, mas foi invalidado e com correção. Porém, nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro Rossi e segue o Flamengo na Copa Libertadores, apesar do sufoco. Esses são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar, mandar a sua mensagem através do 99186 9070. 99186-9070 é o WhatsApp da CBN que está à sua disposição. Mande o seu recado. Hoje a gente podia fazer um negocinho diferente, você topa? Vamos lá, vamos embora. Vamos começar com os palpites dos times de Campinas? O que você acha? Vamos lá, palpites Pode ser? então para Ponte Preta e Náutico. Em caso de vitória, a Ponte sobe. Só texto, né? Pro Julião já ir descarregando Isso. aí todo mundo. Só mensagem de texto, pode ser? Pode Você ser. topa? Topo. Então toca aqui. Topado. Fechado. Ponte e Náutico, em caso de vitória, acesso para Ponte. Em caso de empate, a Ponte vai depender de uma vitória do Brusque. Isso. A derrota, evidentemente, não dá o acesso nesta rodada para Ponte. E o Guarani, se vencer o Brusque, fica numa situação muito legal para a rodada seguinte, justamente contra o Náutico. Em caso de vitória da Ponte, vai a 12, Náutico fica a 3, o Guarani vence. O Guarani vai jogar pelo empate, né? Contra o Náutico. Contra o Náutico. Então, só pra gente aqui também simular aqui algumas situações hipotéticas, esse é o cenário que eu quero, inclusive. Os dois times vencendo, o Guarani jogando pelo empate para confirmar o acesso depois. Essa é a minha torcida. Então mande você o seu palpite 99186-9070. 99186-9070. O WhatsApp está liberado. E você também quer falar de outros assuntos, fique à vontade, até porque ontem tivemos São Paulo terminando a sua campanha na Libertadores e o Flamengo avançando a semifinal, vai pegar o Racing, o nosso glorioso Racing. Os nossos palpites entram nesse balaio aí ou só depois? Né? Tá bom, então. Pra não gerar influência. Então daqui a pouco a gente traz também os nossos palpites para esse final de semana. Agora, 11h12, o CBN Esportes está no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. Voltamos já. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Vamos lá com informações. Thaís Azevedo chegando aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Uma ótima sexta-feira. Olha, a Júlio Prestes está bastante carregada, principalmente sentido rodovia Dom Pedro, na chegada ao Balão do Bela Vista. Quem segue pela Norte Sul tem um ponto de obras na saída da Orozimbo Maia, isso sentido Guarani, mas motorista não encontra dificuldades. No sentido Taquaral tem lentidão próximo ao Orozimbo. Quem segue ali pela Princesa do Oeste reduz a velocidade na chegada à Avenida Monte Castelo, sentido Vila Lemos, e no sentido centro na chegada ao Viaduto Laurão. A Via Expressa Valdemar Pascoal tem lentidão na chegada a Marechal Carmona, sentido Vila Industrial. No sentido Bosque, boas condições. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação da CBN, agora 11h15. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Onze 17, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Qual o palpite para Ponte Náutico, Brusque e Guarani? 99186-9070. 99186-9070 é a galera que tá participando aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia, amigos da CBN. Bom dia. O JP de Moraes desejando um final de semana. Dali Bugre. Não foi pênalti no Ferreirinha, mas... Eu acho que não foi pênalti no Ferreirinha, mas não foi falta no Luciano
do Luciano no goleiro. O grande problema do São Paulo é que o gol estava pequeno. Obrigado, JP. Pra cima do Timbu, Macaca, manda aqui o Emerson Dias, mandando um abraço aqui para nossa transmissão. 1-0 pra Ponte, é o Walter Ricardo. Quem manda aqui, primeiro palpite registrado. Salve, pessoal do CBN Esportes, não deu pro meu tricolor, mas vai dar certo pros times de Campinas. Ponte 1-0, Boa. Brusque 1, Guarani 2. É o Vinícius, o nosso especialista em Fórmula 1, quem manda aqui. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Ponte 1-0, sofrido como sempre, Wagner de Hortolândia. Valeu, Wagner, obrigado pela mensagem. Amigo, será assim. Ponte 2-0, Brusque 2-1, abraços. Fábio Gonçalves, quem escreve aqui. O Guarani vence por 1-0, é o Wagner Trevensoli, Vila União. O nosso palpite aqui na CBN. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Os Feras, vai ser uma goleada pra Ponte, 1-0. E em Brusque, um empate. Manda aqui o Eduardo do Parque Jambeiro. 1-0 é goleada pra Ponte, sem dúvida nenhuma. O Silvino de Americana, Silvino Rodrigues. Guarani 2-0, Ponte Preta 2-1. Dupla vitória pra Campinas. Obrigado, Silvino, pela mensagem. Tamo junto, Silvino. Olá, CBN Esportes. Uma pena o Bugre, pelo visto, não conseguir disputar o título. Pelo visto, será a Ponte. Mas daí teremos que fazer mandinga para jamais ganhar um campeonato. Vai, Bugrão, e sorte pro Lupe na corrida. Mais juízo, Lupe. Manda aqui o Marcelo pelo nosso WhatsApp. Boa. Obrigado. Cristiano Salvione. Bom dia, minha tropa. Eu e a minha tropa. Mariana, dona da pensão. Pedro, o herdeiro. Laura Monteiro, a mini onça. E vamos juntos para a vitória da nossa nega véia, 3-0. Estaremos lá entre os 10 mil torcedores. Já subimos, é o Cristiano Salvione. Obrigado, Salvione. Um abraço aí para sua família também, acompanhando a transmissão, o nosso programa. Aliás, fiquei sabendo aí, né? Saiu a nova parcial. Já fiquei mais feliz. Ontem a gente estava falando sobre isso. Eu fiquei mais otimista que teremos um público legal aí. Então, 10 mil ingressos, né, Lupe? A parcial, né? Isso, a última parcial divulgada oficialmente pela Ponte Preta, 10 mil ingressos vendidos. Mas precisa de mais. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. O público do Majestoso esse ano é 14 mil, então vamos tentar bater esse público aí em 2025, esse recorde aí. Com todo o respeito, a gente tem falado isso, que o Náutico é uma boa equipe, mas por que é diferente? Porque pode ser o jogo do acesso. Então, e é a oportunidade de assistir também uma grande partida, porque o Náutico vem pra Campinas com a faca no pescoço. É a última chance do Náutico de brigar pelo acesso. Então, acho que vale a pena, apesar de não ter promoção, de não ter nada, ingresso um pouquinho mais caro, como nós comentamos ontem, tenta fazer um esforço, porque vai ser um jogo legal pra você, torcedor da Macaca. É isso. Bom dia, Bugrão vence 2-0 e a nossa rival empata. É o Maicon Bugrino. Quem manda aqui. Carlão, anota aí. Serão 2 sábados de festa em Campinas e com acesso. Ponte sobe sábado e no outro sobe o Guarani. A cidade merece, você concorda? 3. Quem manda aqui é o Regis, final telefone 9985. 3 sábados que uma torcida de Campinas terá, assim, três felicidades, né? Ponte e Guarani vencem, a Ponte sobe, o Guarani fica perto, depois a Ponte joga com o Brusque, o Guarani sobe contra o Náutico, e aí um vai pra final, né? Depende, às vezes, dependendo do que acontecer também no jogo entre Ponte e Brusque, né? Porque se a Ponte continuar com 100%, aí ela já fica com... na final. Mas aí fica o derby, o clássico da amizade, né? Júlio Nascimento, by Júlio Nascimento, by Júlio Nascimento. Clássico da amizade. Clássico da amizade, não é tudo que eu quero. São 5 sábados, então, Carlão, porque provavelmente o time de Campinas estará na final. Isso, então verdade. São 5 sábados seguidos. Verdade. Coisa boa. Mas nada se compara, acho que, ao acesso. Mas assim, vamos combinar, se der tudo certo. Claro, pés no chão. O Náutico é um time muito tradicional, muito forte. Mas a gente tá falando aqui de torcida, não de prognóstico. Se der tudo certo pra Campinas, eu espero não ver Série C nunca mais. Nunca mais. E que a gente esteja comemorando no futuro um acesso pra elite, porque é o que os times merecem, né? A gente tá saindo aí de uma ternura, né? De um momento realmente
simbolicamente negativo para Campinas pela primeira vez na história, os dois na Série C. E a gente não quer isso novamente. A gente tem que fazer festa, tem que comemorar o fim desse drama, mas que a Série C não volte nunca mais. Nunca mais, Júlio. Estamos num momento de celebração, de ansiedade, né, pelas conquistas. A gente espera que elas realmente cheguem o mais rápido possível, né, que o Náutico não atrapalhe, com todo respeito à tradição do Timbu, mas a gente sofreu muito ano passado. Agora, se tudo der certo, os dois subindo aí pra Série B, gente, vai precisar de uma revolução em Campinas, administrativa, nos dois clubes, porque mesmo a gente fazendo esse discurso, espero nunca mais ver a Série C, não é agora, não é o momento, mas precisa de uma nova roupagem, uma coisa, uma reorganização muito séria nos dois clubes, para que a gente não passe por isso novamente. Mas se não houver uma reorganização severa, sei não. Mas vamos lá, não é o momento para isso. Vamos lá. Mais palpites, hein, Antônio Lupe? Vamos lá, eu gosto de palpites. 991869070. Qual o seu palpite para o futebol de Campinas no final de semana? Tem Ponte e Náutico. Se a Ponte vencer, ela sobe. E Brusque e Guarani. Será que o Guarani, pela primeira vez na história, vai conseguir uma vitória em Brusque? Então mande aí a sua opinião. Não deu pro meu São Paulo, dei meus palpites e foi tudo oposto. Então, pelo bem de Ponte e Guarani, eu não vou dar palpites hoje. Manda aqui o nosso ouvinte, é o Jonathan Oliveira, que apesar da desclassificação de São Paulo, tá aqui também incentivando o futebol de Campinas. Guarani 1-0, escreve aqui o Marcelo. O Edilmar de Araras, Ponte 3-1, Guarani 2-0. Gostando dos palpites, hein? Gostando dos palpites, a galera otimista aí torcendo pros dois times. Amigos, assim como Senna é muito maior do que qualquer um da Fórmula 1, não existe esse derby da amizade. Abraço, Fábio Gonçalves. Fábio, não mexe. Bom dia. Sextou. Ponte 2-1 contra o Náutico, Brusque 2, Guarani 2, Antônio do Jardim, Boa Esperança. A perninha do homem aqui chega até a balançar mais forte quando começa esse automobilismo. Bom dia, melhor bancada futebolística é o Léo de Sumaré. Torço pela Ponte. Torço pela Macaca, mais pra Ponte e pelo Bugre. Acesso à Série B, porque não existe Batman sem Coringa. Olha, não existe Bochecha sem Claudinho. Isso é verdade, eu até música. Piu-piu sem hater ou fã isso aqui? Não existe, que mais? Bebeto sem Romário. Bebeto sem Romário, goiabada sem queijo. Amor sem beijinho. Amor sem beijinho. Que mais? Tom sem Jerry. Verdade, Chaves sem o Kiko. Cebolinha sem a Mônica. Sem a Mônica, verdade. Sou eu assim sem você. O Pio sem a viola. Pio sem a viola. O gato é o Tom ou é o Jerry? O gato é o Tom. Eu torcia pro Tom. Eu torcia pro Tom. Pro gato? Bom, mas ele se dava mal, né? Na maioria das vezes. Eu estava em 97 e vou estar no sábado. Mas acho que vai ser 1-1. Um jogo muito difícil. O Wilson tá aqui com um discurso de pés no chão, que eu acho muito sábio também. O que não deixa de ser um mau resultado, viu? Leva pra depois contra o Brusque. Adia, mas vai mais um degrauzinho. Também não é... Porque o pessoal tem... se não ganhar, pronto, não sobe mais. Não, a derrota atrapalha um pouco, mas o empate não deixa de ser um bom resultado, até porque... Guarani e Náutico se enfrentam na rodada seguinte. Então, um vai segurar o outro, né? Isso. Nessa próxima rodada aí. Isso que a gente tem falado muito em equilíbrio. A euforia existe, tem que existir, o torcedor tem que curtir, mas o equilíbrio é importante, a estratégia é importante na vida. O Flamengo deu sinais ontem. Palmeiras, início de jogo, deu sinais ontem, antes de ontem. Então, muita calma, né? Muita sabedoria, sapiência. 11h27, vamos agora com Gabriel Dudziak trazendo informações sobre a eliminação do São Paulo. Em um Morumbis lotado, o São Paulo tinha que vencer a LDU por pelo menos 2 gols para seguir com chances de avançar às semifinais da Copa Libertadores. O começo tricolor foi bom, mas aos 9 minutos, Luciano e depois Rigoni perderam oportunidades claras de abrir o placar. Já aos 20, Luciano novamente perdeu grande chance e o jogo começou a mudar.
Mudou tanto que aos 41, em um contragolpe após escanteio do São Paulo, a LDU fez 1-0. Dessa forma, o tricolor precisava de 3 gols no segundo tempo para levar a decisão da vaga aos pênaltis. Embora tenha enchido a área adversária de atacantes e tenha pressionado, a equipe são paulina viu todas as oportunidades serem rechaçadas pelo goleiro e pelos defensores. E o tricolor, que precisava de 3, não conseguiu sequer um gol. Para o técnico Hernan Crespo, a falta de aproveitamento das ocasiões de gol foi o grande problema da equipe. Que acho que a gente produziu muito, não concretou aquilo que a gente produziu, porque se vai ver, Rigoni pega na trave, Luciano, o time jogou bem, não podia jogar melhor, sim, sempre podemos jogar melhor, mas aquilo que estrategicamente a gente criou e produziu, não concretizou. Vitoriosa no confronto, a LDU vai agora enfrentar o Palmeiras nas semifinais da Libertadores. O primeiro jogo será em Quito, no Equador, e a segunda partida ocorrerá no Allianz Parque. O Corinthians fez ontem o primeiro treino tático antes da partida contra o Flamengo no domingo na Neoquímica Arena. Como esperado, a atividade não contou com a participação do atacante Depay, que segue em tratamento de um edema na coxa direita. A tendência é de que ele fique fora do duelo, assim como Charles. Carrilho e Garros são desfalques certos. O Santos também joga no domingo, no caso contra o Bragantino, fora de casa. O técnico Juan Pablo Vojvoda não terá o lateral esquerdo Escobar e o meia Vitor Hugo, que estão machucados. Por outro lado, o lateral Igor Vinícius e o zagueiro Zé Ivaldo estarão de volta depois de cumprirem suspensão. De São Paulo, Gabriel Dodziak. Obrigado, Dodziak. Pois é, né, Fábio? O São Paulo teve volume de jogo, mas não aproveitou as chances e vacilou demais, né? O gol na origem do escanteio ali, no escanteio curto do São Paulo, não pode acontecer, né, Fábio? É uma falha do Bobadilha, né, Julio? Nesse exato momento, a eliminatória terminou justamente com o gol da LDU. Tanto é que São Paulo sai para o intervalo vaiado, né, a torcida cobrando bastante. São Paulo até criou antes, né, no primeiro tempo, antes do gol da LDU, mas parecia que a pressa e até o nervosismo também tomaram conta do São Paulo. Teve oportunidades também com o Luciano, o próprio Rigoni também teve oportunidades, mas jogou mal também. Assim, o Luciano, que é o ídolo da torcida São Paulina, acabou até sendo vaiado também no intervalo, sendo cobrado bastante, mas o placar agregado ficou muito pesado, né? 3-0 para a LDU, que terminou o confronto ainda no primeiro tempo do Morumbi, e a torcida ficou na bronca e com razão, né? O São Paulo, que achou que teria uma vida fácil aí quando pegou a LDU, né, sabendo das dificuldades da altitude, mas na volta entre os confrontos brasileiros seria o mais tranquilo, assim, até foi comemorado por boa parte da torcida. Acabou vendo que a LDU realmente não joga somente na altitude, né, tem bom time, os equatorianos crescendo a cada ano, cada vez mais, assim como o Independente Del Valle na Sul-Americana, a LDU também é presença nas semifinais da Libertadores da América. Palmeiras e LDU, Flamengo e Racing, essas são as semifinais da Libertadores da América 2025. E a gente falava do domínio argentino, né? Que a Argentina tem mais argentinos do que brasileiros, né? Aí vai afunilando. Agora tem um argentino, 2 brasileiros e um equatoriano. Então o Brasil novamente, claro que podemos ter mais uma vez uma final entre Brasil com times brasileiros, né? Flamengo e Palmeiras. Sim. Mas realmente o Brasil novamente, né? Dando sinais aí de força na América do Sul. Voltamos já, 11h31. Repórter CBN. Sexta-feira, 26 de setembro de 2025. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que os últimos remanescentes do grupo terrorista Hamas estão entrincheirados na cidade de Gaza, que tem sido alvo de uma ofensiva constante das tropas israelenses. Em discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York, ele disse que Israel precisa concluir o trabalho o mais rápido possível. Netanyahu também afirmou que reconhecer o Estado palestino é como dar território à facção fundamentalista Al-Qaeda. Ele ainda classificou como piada a acusação de matar de fome a população de Gaza e afirmou que Tel Aviv mandou milhões de toneladas de alimentos para a região. De acordo com o premier, o Hamas está roubando a comida e vendendo os produtos a preços exorbitantes para financiar a guerra. Antes do começo do discurso de Netanyahu, houve vaias e representantes de 30 delegações, incluindo integrantes da comitiva brasileira, saíram do plenário. Também realizado em 2024, o ato foi organizado pela Missão Palestina nas Nações Unidas. Representantes diplomáticos de 10 países acompanharam a fala do primeiro-ministro israelense.
A Azul Linhas Aéreas anunciou que vai honrar todas as passagens que emitiu no período em que manteve um compartilhamento de voos com a Gol, mesmo depois do encerramento das discussões em torno da fusão das duas empresas. A controladora da Gol, a Abra, alegou que as conversas em torno da união avançaram pouco desde a assinatura do memorando em janeiro. Segundo a companhia, as partes não tiveram discussões significativas. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, rapidamente registrando mais palpites pelo nosso WhatsApp 998869070. Bom dia, amigos. 3-0 com 3 gols. 3-0 com 3 gols de contra-ataque. E o Guarani perde por 2-1. Abraço, Rafael Freitas, Jardim Nova Europa. Acho que foi isso a mensagem, né, Rafael? Se eu entendi corretamente. Cerveja sem tirar gosto. Aí continuando aquela lista do uma coisa tem que ter a outra. Ah, verdade. É o Chicão. Pra quem bebe, né, Chicão, tem que ter ali um negocinho, um negocinho, né? um guerigueri, né? Opa. Daqui a pouco a gente volta com mais palpites aqui pelo nosso WhatsApp, mas agora vamos falar sobre a preparação dos times. Antônio Lupo, começando pelo Guarani, que já está em solo catarinense. Já está em solo catarinense e hoje de manhã o técnico Matheus Costa, ele fechou a preparação da equipe. A atividade aconteceu no CT do Barra, gramado sintético, porque o Guarani vai enfrentar esse tipo de terreno lá no Augusto Bauer. Inclusive, o único jogador que conversou com a imprensa antes do embarque foi o Rafael Rodrigues, o zagueiro. E o Guarani, assim como o Ponte Náutico, Guarani e Brusque vão se enfrentar em sequência. Teve jogo passado, o Guarani venceu por 1-0 e nesse final de semana, o Guarani no sábado às 7h30 joga contra o Brusque novamente, só que lá em Santa Catarina. O Rafael comentou sobre essa situação envolvendo conhecer o adversário conhecendo também o Guarani e se realmente ele entende que jogar com 3 zagueiros fora de casa pode ser uma solução boa e se já está definido pelo técnico do Alviverde. É bom que a gente já conhece o nosso adversário, né? Assim, conhece os jogadores, né? O que o atacante vai fazer. Ali eu já conheço um pouco o que o centroavante gosta de fazer. Eu sei que ele gosta de receber a bola mais no pé, ele não ataca tanto espaço. Eu sei que o Pira, o atacante de beirada deles, ele gosta de ir pro confronto. Eu sei que o outro atacante do outro lado, ele gosta de flutuar pelo meio do campo e não ataca muito espaço. A gente já se conhece o nosso adversário, então... Mas todo jogo é um jogo, né? Um jogo é diferente do outro. E projetando a partida, igual eu falei, vai ser mais uma final. A gente sabe que a gente vai ter que ir lá e vai ter que correr muito, se esforçar muito para conquistar essa vitória. Eles não vão vender resultado barato. Provavelmente eles vão querer atacar mais do que atacar no jogo em casa, né? Porque eles precisam ganhar também para continuar vivendo a competição. Então a gente sabe que a gente vai ter que se defender bem para poder aproveitar os espaços que eles vão deixar. Então a gente ainda não sabe como a gente vai jogar lá, né? A gente vai passar as estratégias do jogo hoje, mas pra gente ali da defesa não muda muito não, igual eu falei, a gente vai se for com 3 zagueiros ou com 2, acho que a gente vai se defender com o mesmo tanto de jogadores, porque a nossa marcação já começa lá desde do Brunão. O Brunão é um cara que se entrega muito na marcação, pra bola já chegar quebrada lá pra gente da defesa. Então pra gente é tranquilo, questão de com 3 ou 2 zagueiros.
Então, essa situação com 3 ou 2 zagueiros, porque o que acontece, Júlio? O Cicinho, apesar de ter treinado ontem, né? Ele ainda tá na fase de transição, não viajou com a delegação. Com isso, o Justen deve ser mantido na lateral direita. Na última vez que o Guarani jogou fora contra o Náutico, ele tirou o Cauã Jesus, né? E colocou o David Braz, jogando com 3 zagueiros, mas ali fazendo algumas mudanças. David Braz, hora de volante, depois ali o Kelvin também ajudando, o próprio Rafael também saindo um pouquinho. Enfim, a dúvida é, será que ele vai com o mesmo time que venceu o Brusque, mesma equipe, porque Mirandinha tá bem, Lucas Justen tá bem, ou ele coloca a mesma formação que jogou contra o Náutico na vitória do Guarani por 2-0 com o David Braz no lugar do Cauã Jesus? Eu acho que essa é a única dúvida, mas assim, tô sentindo que vai de mesmo time. Eu também tenho esse feeling, né, de manter aí o esquema 4-3-3. Até porque o Matheus elogiou muito essa questão da entrega do Cauã e do Mirandinha. Eu sou meio contra esse fator. Atacantes que voltam pra marcar, de reposição, mas faz parte do futebol moderno, né, Carlão? Não só faz parte, como hoje é cultural, né? E não sei se isso acaba refletindo em seleção brasileira, mas também isso é um outro assunto. Cara, é dúvida, viu? Eu acho que é uma dúvida. Em algum momento eu pensei nesse esquema com 3 zagueiros, até porque foi muito bem lá em Recife contra o Náutico. O David Braz entrou, deu uma sustentação legal, experiente, vacilou um pouquinho na hora do pênalti, mas deu tudo certo, o Dalberson defendeu. E é um cara que ele é um treinador dentro de campo, né? Ainda mais para um jogo assim. E é um jogo, tudo bem que o Brusque não vai ter a mesma a torcida que o Náutico teve, né? Na ocasião quando o Guarani atuou com 3 zagueiros. Mas é um jogo que a dinâmica ela é parecida. Porque o Brusque ele joga, é a última cartada dele, né? Se ele quiser continuar sonhando com o acesso, ele tem que vencer o Guarani, ou seja, tendência de que vai partir para cima, né? Os espaços vão aparecer. E o Guarani com 3 zagueiros no jogo dos aflitos foi muito bem. Só que aí eu vou pro papo que o Lupe lançou aí. O time também tá bem com 2 zagueiros. Teve um bom comportamento contra o Brusque aqui em Campinas. Mirandinha jogou bem, se desdobrou, principalmente no segundo tempo, após o pênalti. Mesmo a gente achando que ele poderia sair a qualquer momento, ele foi no limite e ajudou demais. O Cauã deu uma resposta boa. Senão com relação ao Justen, mas também tem aspectos positivos. O Justen, quando o Guarani precisou lá em Tombos, ele jogou bem, deu conta do recado. Infelizmente vem aí com altos e baixos, mas é um cara que não pode ser descartado neste momento. Cara, dúvida mesmo. Eu tinha a impressão de que o Cicinho iria viajar, não viajou. Eu creio que o Matheus tá nessa situação aí, cara. Ele pode pensar no jogo contra o Náutico, que ele escalou 3 zagueiros e foi muito bem. Né? Sufoco, o Guarani passou no segundo tempo e mesmo assim ali, conseguiu garantir, soube sofrer. E contra o Brusque com 2 zagueiros, o Guarani novamente deu uma boa resposta. Eu acho que por coerência ele deve manter o esquema, mas também não seria surpreendente. Oh, meu Deus, ele escalou com 3 zagueiros. Não seria tanta surpresa, até porque o Guarani também deu resposta positiva, atuando com o Rafael, com o Alan e com o David Braz. Posso jogar uma pimentinha rápida aqui? Boa, e depois o Fábio vai comentar. Ó, eu perguntei isso pro Rafael. Ele falou que nem vai se preocupar com o jogo entre Ponte e Náutico, porque o Guarani vai jogar depois. Sim. Mas vamos numa situação aqui hipotética. Ponte ganha do Náutico. Náutico vai ficar com 3 pontos. Sim. Se o Guarani ganha do Brusque, joga pelo empate contra o Náutico na rodada seguinte. Vocês que são entendedores de bola, são vividos no mundo do futebol. O resultado de Ponte e Náutico não pode interferir no esquema de jogo do Guarani e até na formação? Pode, inclusive no Por exemplo, nós vamos jogar com 3 atacantes, aí Ponte ganha. Sim. A gente falou, se a gente segurar um empate aqui, a gente decide em casa precisando vencer o Náutico. E principalmente no aspecto emocional, porque é claro que o Rafael ele não vai falar na imprensa que ele se preocupa com a Ponte, com o rival, com o adversário, não sei como que eles chamam, né? Mas é claro que envolve, tudo bem, é um rival, mas faz parte do contexto do Guarani. Hoje a Ponte Preta ela faz parte do contexto do Guarani, o Guarani faz parte do contexto da Ponte.
Né? Um tá de olho no outro, assim como o Náutico está de olho no resultado do Brusque, então, o Brusque de olho no jogo da Ponte, então tá todo mundo interligado. Então, lógico que afeta. Eu acho que uma vitória da Ponte dá uma clareada pro Guarani, né? Porque deixa o Náutico ali bem estacionado e passa uma tranquilidade para o time bugrino enfrentar o Brusque. Ele vai jogar mais tranquilão ali, sabendo do que precisa, cabecinha focada no jogo, num resultado positivo para voltar com uma situação confortável para decidir com o Náutico. É claro que um envolve o outro. Você acha que vai faltando lá 1 ou 2 minutos para acabar a Ponte, os caras não vão estar ali assistindo? Oh, lógico que vão. Eu não tenho dúvida disso. E aí, Fábio Scheibe, quero te ouvir projetando também essas situações que envolvem Brusque e Guarani. Guarani tem 4 jogos como visitante contra o Brusque e 4 derrotas. Tem quem fale. Tabu existe para ser quebrado, né, Fábio Scheibe? Exatamente, dificuldade que o Guarani tem jogando em Santa Catarina historicamente, né? Mas agora essa partida aí pode decidir o futuro do Guarani e eu creio também que o Matheus Costa vai aderir ao esquema que estava dando certo, já foi assim na última partida justamente contra o Brusque também, apesar de jogar fora de casa, o Guarani pode sair mais pro jogo, né? Com 2 zagueiros, é verdade que o David Braz tem muita experiência também, caso entre também, não só no fator tático também, mas também na forma de mentalidade, também na forma de psicologia dentro do campo ali, o David Braz pode ajudar bastante, mas creio que o Matheus Costa vai usar justamente o último jogo como parâmetro, um empate também pode ser fundamental para o Guarani, e começando dessa forma, o Guarani já pegou essa forma aí que o time está engrenando, né? O Guarani vem de 2 vitórias muito boas, é verdade que no primeiro jogo contra o Náutico mudou o esquema, mas o usado na última partida deve ser utilizado novamente para o Matheus Costa. Perfeito, 11h44, daqui a pouco eu venho com mais participações aqui dos nossos ouvintes, a gente vai projetar também Ponte Náutico, torcedor do Náutico tá muito bravo com o time, tá bravo até com a imprensa. O quê? Campineira. Ô, louco, a gente sobrou até pra gente. Calma, eu não contrato, eu não jogo, não faço gol, não cruzo, não dou passe. O Náutico ainda é um fortíssimo postulante, vai ser um jogo duríssimo, sim, ninguém aqui tá cantando vitória não, calma aí. 11h45, daqui a pouco a gente volta. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Economia. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E hoje tem vôlei Renata em quadra, 8 da noite, lá em Bauru, contra o SESI. Campinas já está classificado para a semifinal, mas tem 2 paradas bem difíceis pela frente nas 2 últimas rodadas da fase classificatória. Enfrenta o SESI e depois o Suzano. Campinas ainda não perdeu um set no campeonato e vai em busca de mais uma vitória, mesmo jogando longe da sua casa, longe do ginásio do Taquaral. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Seja bem-vindo à CBN Campinas.
Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. (11h51), estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos lá agora falar da Ponte Preta, a preparação da Macaca, que treinou hoje de manhã, viu, Antônio Lupe? Treinou hoje de manhã e tem possíveis novidades, ou uma possível novidade na escalação da Macaca. Mas antes, Elvis falou desse momento do elenco da Ponte, que está unido para colocar a Macaca, mesmo ainda precisando vencer o Náutico, para conquistar o objetivo do acesso, mesmo passando por muitas dificuldades. O que esse grupo aqui tem passado e tem feito, eu acho que eu nunca vi no futebol, que a gente tem se conversado bastante, tem falado e a gente tem um propósito aqui. E o propósito é subir a Ponte Preta, para, se Deus quiser, essas coisas se regularizarem o quanto antes. Agora, o que eu tenho falado sempre, desde o começo das minhas entrevistas, desde quando a gente começou a passar por isso, eu falei que todos os grupos que passaram aqui, eu não tenho um A para falar. Mas esse grupo aqui é o melhor disparado, é o que mais, diante de todas as adversidades, é o que mais lutou, que mais teve hombridade para cumprir tudo que tem cumprido. E eu tenho certeza que a hora que a gente concretizar esse acesso aí, vai ser como um título. Por tudo que a gente passou, por tudo que a gente tem passado. Ninguém largou, ninguém desanimou e eu tenho certeza que a gente vai comemorar bastante. Não, o Marcelo chegou, eu particularmente gostei muito da chegada dele, como gostava também do Alberto pra caramba. O Alberto tem bastante do trabalho no time do Alberto também, então a gente não pode falar nunca de quem veio aqui e trabalhou bem pra caramba. E o Marcelo chegou e tem um método diferente, mas é um treinador que cobra bastante.
Então, assim, ele chegou, acho que adaptou todo mundo do jeito que ele queria, que quer jogar, todo mundo entendeu. E as vitórias estão aparecendo e cada vez mais o trabalho dele está sendo bem visto, está sendo reconhecido, que ele é um grande treinador e eu tenho certeza que ele vai fazer história com a gente. Eu particularmente não vejo assim, não é o Elvis. Eu quando subiu da A2 eu era mais um jogador que estava junto com todos da equipe e agora também. O Elvis sozinho não conquista nada, pelo contrário. No futebol ninguém sozinho faz nada e como eu falei aqui, eu volto a repetir, esse grupo todo aqui está de parabéns por tudo que tem passado, por tudo que tem vivido. Então assim, eu acho até desproporcional você assim jogar para um ou outro jogador. O Toró tem feito os gols, mas o Gé tem ajudado bastante, o Bruno, todo mundo da equipe tem se doado pra caramba para marcar, para ajudar. Então assim, não tem Elvis, não tem Toró, não, tem o grupo, tem todo mundo de parabéns, até o pessoal que não joga, o pessoal que fica no banco torcendo bastante, vibrando a cada lance. Então assim, acho que é o papel que tem que ser destacado aqui, é o coletivo é o grupo todo tá de parabéns. Tá aí o meia Elvis, um dos principais jogadores da Ponte, e a novidade no treino de hoje é a volta do Léo Oliveira, que pode retornar ao time na vaga do Lucas Cândido. Arthur, que era dúvida, participou aí do treinamento, então com isso, só uma mudança. O Léo Oliveira volta para o time titular e o Lucas Cândido como opção no banco de reservas. Do restante, é o mesmo time que venceu o Náutico, jogando fora de casa, lá em Recife. Aliás, falando em Náutico, vamos chamar meu grande amigo Anderson Gomes, repórter setorista da CBN Recife e que acompanha o dia a dia do Timbu. E Anderson Gomes, direto da capital pernambucana, traz os detalhes da preparação do Náutico que enfrenta a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Olá, Antônio Lupe, um grande abraço para você, um abraço ao ouvinte da CBN Campinas. O Clube Náutico Capibaribe já se encontra aí em Campinas para esse jogo decisivo. É assim que ele está sendo tratado por todos que compõem o Clube Náutico Capibaribe. Uma derrota praticamente vai eliminar qualquer possibilidade do Náutico avançar para a Série B. E o técnico Hélio dos Anjos tem problemas, principalmente no setor defensivo, vai mudar um meio-campo praticamente todo, tudo por conta de contusões. Para que você tenha uma ideia, o atacante Vinícius, que hoje é um dos mais importantes do grupo, o atleta sentiu dores na virilha, fez o exame de imagem e acusou lesão grau 1. Ele sequer viajou com a delegação, Vinícius está fora do jogo. Fora também Patrick Alain, esse até do campeonato, com lesão no joelho, e o principal problema na zaga, já que ele está perdendo 3 jogadores para o jogo. Carlinhos sentiu a panturrilha, Ryan sentiu dores na coxa, também fora da partida, e o Matheus Silva, que pertence à equipe da Ponte Preta, os direitos econômicos, esse atleta do Náutico resolveu não pagar a multa, muito alta para o clube no momento, então também não viajou. Ele muito provavelmente vai de novo improvisar com Igor Fernandes na zaga, já que ele não vai correr o risco de botar um menino da base. No meio-campo, ele perdeu o Marco Antônio. Esse jogador assinou um pré-contrato com o CRB e a diretoria resolveu, no início da semana, liberar, dispensar esse atleta que sequer também viajou com a delegação. Então, a provável formação do Náutico para o jogo: Muriel, Arnaldo, João Maestro, Igor Fernandes e Raimar. No meio-campo, Igor Pereira ou Auremi, é uma dúvida, com o Henderson e Lucas Cardoso. No ataque, Hélio Borges, a volta de Paulo Sérgio. Essa é a boa notícia que o técnico recebeu. E no lugar do Vinícius, 2 jogadores brigam por essa posição: o Igor Bolt, como também o Samuel Otsu Saniá, o nigeriano, que pode fazer essa função do lado esquerdo. Portanto, essa é a base, essa é a ideia do time para esse jogo de vida ou morte amanhã, diante da equipe da Ponte Preta. Dos estúdios da CBN Recife, Anderson Gomes para a CBN Campinas. Um grande abraço. Uma das maiores vozes do estado do Pernambuco. Tá aí, Anderson Gomes trazendo as informações do Timbu. Jogo decisivo, hein? E ontem, não sei se o senhor viu, não tô inventando nada aqui. Se alguém de Recife estiver ouvindo, o pessoal da CBN... Teve protesto, hein? No embarque do Náutico. A torcida foi lá, era pra apoiar. O professor Hélio ficou bravo. O professor Hélio ficou uma fera.
Enfim, é o clima pro jogo. O Náutico desesperado pela vitória para continuar com chances de acesso e a Ponte precisando da vitória para confirmar a vaga na Série B do ano que vem. Realmente é um pouco conflitante, né? Porque o Hélio também provocou isso no pós-jogo, né? Foi uma entrevista ali de desabafo, mas que ele acabou dividindo a torcida do Náutico. Uma torcida falou, não, o Hélio tá certo, tem que jogar os leões mesmo, tem que dar a cara a tapa e falar, deu errado nisso. E a outra parte da torcida fala, pô, Hélio, já perdemos o jogo, 2 em casa. Aí você vai e arrebenta com o elenco publicamente. Então, já tem um que tá indo embora, tem pré-contrato. Já foi? Marco Antônio. Aí o Vinícius machucou, né? Vinícius machucou, não tem zagueiro pra jogar. Então, assim, é um Náutico que, apesar de todos esses problemas, eu ainda tomo muito cuidado, isso, Carlão. Eu acho que é um cenário muito traiçoeiro. Não tem a menor condição de descartar o Náutico. Aliás, eu não sei... Criou-se um clima, né, nestas últimas semanas, Náutico e Guarani, Ponte Náutico, de que existe aí menospreza, tanto por parte dos campineiros, principalmente da Ponte, que eles tiraram sarro do Elvio, Cara, isso aí é de arquibancada. Eu sinceramente, eu não vi ninguém da comissão técnica do Guarani desrespeitar o Náutico, eu não vi ninguém da comissão técnica da Ponte desrespeitar o Náutico, e não vi ninguém do Náutico desrespeitar os campineiros, sabe? Comissão técnica, jogador... Todos os discursos respeitosos, todos os discursos enaltecendo os três, né? As 3 potências deste grupo. O torcedor tá na dele, mas eu não vejo, que tirou sarrinho de não sei o quê. Cara, quem é o envolvido, os profissionais envolvidos na disputa, eu não vi nada disso, de nenhuma parte. E é um time forte, é um time grande que vem aí pra buscar superação. Não joga o Vinícius, mas o Paulo Sérgio vem pro jogo. O Paulo Sérgio já jogou na Ponte, tem aquela lei do ex e tal. Não tem. Por isso que quando o ouvinte falou o empate, eu fiz questão de enaltecer. Gente, o empate não está descartado. Claro que gera uma frustração. O torcedor vai lá pra comemorar o acesso, mas é um jogo. Não tem jeito, a Ponte não subiu ainda, a Ponte não ganhou esta partida ainda. Então, e tem um adversário terrível pela frente que historicamente complica a vida da Ponte. Então, por isso eu acho que a vitória, claro, ela vai ser importantíssima para sacramentar o acesso, mas a Ponte ela precisa jogar contra um time fatalista que cumpriu uma grande primeira fase, que tem um baita de um treinador. Então não tem essa não de oba-oba. Por parte da torcida, sim, e tem que ter. Agora, dentro do vestiário, até pelo discurso do Elvis, o discurso do Marcelo Fernandes, dos atletas, não tem nada disso. E o Náutico é muito forte. Pode chegar a Campinas com todas as condições do mundo e levar os 3 pontos para Recife. É isso, concordo com você. Bom, vamos lá aqui para fechar os palpites. Começa por você, Fábio Scheibe. Seu duplo palpite de Ponte, Náutico, Guarani e Brusque. Lembrando que palpite é diferente de informação, se trata aqui mais de um feeling, de uma brincadeira aqui proposta pelo Lupe do que uma análise mesmo. Pois não, Fábio Scheibe? Assim como tem sido nessas 6 vitórias consecutivas de Marcelo Fernandes, a Ponte Preta vai golear o Náutico por 2-1, um gol de diferença para a Ponte Preta, e o Guarani vai esperar um pouquinho mais, vai empatar com o Brusque, mas vai manter vivo aí a chance de acesso à Série B. Carlão? Olha, razão, 2 jogos duríssimos. Agora, coração, Ponte sobe e Guarani vence em Brusque. Olha, Antônio Lope. 1-0 ambos, 1-0 Ponte pra cima do Náutico, o Guarani vence 1-0 Brusque. 4 horas tem Arena na Expo Integração. Grande abraço a